Aleluia, aleluia. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente à casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios, e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado seminarista Eduardo, que visita a nossa paróquia, queridos irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, saúdo com alegria neste dia que o Senhor fez para nós, os que estão aqui na igreja e os que nos acompanham pelos meios de comunicação. Nós encontramos na palavra de Deus, nesta liturgia, uma figura que é muito conhecida de todos, mas de modo absolutamente parcial. E eu poderia acrescentar, às vezes até folclórico, a figura de Jó. Quantas vezes nós falamos sobre a paciência de Jó, como sendo ela a máxima referência de alguém que soube sofrer e permanecer na fidelidade. Ora, é evidente que aprofundando-nos nesta figura que nos apresentou a palavra de Deus, nós encontramos sim o caráter de um homem profundamente fiel a Deus, que viu-se diante das mais diversas tribulações, de todas as naturezas, mas não pereceu, porque tinha os olhos fixos em Jesus. No entanto, esta paciência sobre a qual nós costumamos falar que era característica de Jó, nem sempre corresponde aos textos das Sagradas Escrituras. Nós encontramos hoje, por exemplo, Jó que se dirige a Deus e com outras palavras pergunta: até quando virá sobre mim tanto sofrimento? Até quando eu experimentarei na minha carne tanta dor? Até quando o meu coração permanecerá humilhado? Eu que sou fiel a ti. Nós encontramos, portanto, duas características em Jó que são fundamentais para que nós nos espelhemos em nossa conduta na relação com Deus. A primeira delas, uma relação de intimidade. Somente aquele que é íntimo de Jesus
é capaz de olhar para ele com uma franqueza total e dizer-lhe aquilo que sente. Quantas são as vezes que nós estamos com o nosso coração ferido contra Deus, ferido contra os acontecimentos da nossa história, porque nos parece que o Senhor tirou de nós o seu olhar, ensurdeceu-se aos nossos clamores e nos abandonou, jogando-nos ao ritmo da vida, deixando que as circunstâncias nos condicionassem aos mais profundos sofrimentos e dores, e nós tendemos então a nos afastar de Deus. Eis a segunda característica de Jó. Apesar da primeira, a intimidade, Jó soube viver a segunda, a que me refiro, a fidelidade. Jó perguntou para Jesus, ou melhor, para Deus o Pai: ora, Senhor, não vês que de tudo me tiram os inimigos? Não vês que eu estou abandonado? Ora, Senhor, até quando permanecerá ensurdecido aos meus clamores? Mas meus irmãos, percebam a segunda característica sobre a qual eu falei. Jó, apesar de dirigir a Deus esta oração tão sincera como expressão da sua intimidade, não deixou de ser fiel. Diria, portanto, que o nosso ditado, quando dizemos que alguém tem paciência de Jó, deveria tratar não sobre a paciência, porque aliás, Jó foi muito impaciente nas suas orações. Deveríamos tratar sobre a fidelidade de Jó. Apesar daqueles sofrimentos, apesar daquelas tribulações, apesar daquelas angústias, apesar das humilhações, Jó permaneceu fiel. E quanto mais era humilhado, mais se dirigia ao Senhor, mais rezava, mais crescia em fidelidade a Deus. Que, portanto, esta figura nos tem a dizer, além da intimidade e da fidelidade, tem a nos dizer que nós precisamos perseverar na oração, não somente em meio às tribulações, mas sobretudo em meio às tribulações. Meus irmãos, Satanás foi vencido pela cruz de Cristo. Nós sabemos que foi ela que nos abriu de novo as portas do paraíso. Nós sabemos que a cruz de nosso Senhor é a máxima expressão da sua realeza, que humilha o demônio, porque Deus feito carne é tão humilde que Satanás, em sua soberba, experimenta no coração e na própria alma, nas próprias entranhas, o que de mais humilhante ele poderia ver: um Deus crucificado que é superior à sua luz. Pois bem, se nós estamos carregando grandes cruzes, se nós estamos como Jó, experimentando em nossa carne grandes tribulações, e permanecemos ainda assim íntimos, fiéis e perseverantes, nós humilharemos Satanás. Nós afastaremos para longe de nós a sua maldade. Nós testemunharemos ao mundo que temos um Senhor que não nos abandona, como muitas vezes nós pensamos, diante do ápice dos nossos sofrimentos, mas ao contrário, nós temos um Deus que está conosco apesar de todos eles, e perseverando até o fim, nós teremos os mesmos resultados que o crucificado. Façamos, portanto, uma ponderação entre a figura de Jó e a figura do crucificado. A figura de Jó, humilhada, perdeu tudo o que possuía. Todos os seus amigos lhe abandonaram.
a figura do crucificado, humilhado em sua própria dignidade, despido até mesmo das suas vestes, todos os 12 e os outros discípulos, com exceção de João, o abandonaram e o traíram. Jó, homem fiel a Deus, temente ao Senhor, dirigiu-se com intimidade ao seu Deus, perguntando-lhe: por que não permaneces comigo e não me dás de novo dignidade, aquela que perdi? Jesus, do alto do madeiro, olha para o céu e pergunta ao mesmo Deus: por que me abandonaste? Ora, que sejamos uma assembleia de Jós e de crucificados, que sejamos uma assembleia de sofridos e humilhados, que sejamos uma assembleia de angustiados, que tiveram muitos sofrimentos experimentados na carne, na vida, na própria história, mas que foram por Deus glorificados. Este é o final da história de Jó. Este é o final da história do crucificado. Uma vitória que humilha a soberba luciferina e coroa com vitória os seus humildes, como nos diz o salmista. Meus irmãos, estaremos entre os humildes coroados ou entre os soberbos humilhados? Eis a pergunta com a qual deve sair a nossa consciência desta celebração eucarística. Estaremos entre os humilhados coroados ou entre os soberbos humilhados? Que o Senhor nos ajude a que permaneçamos fiéis na Assembleia dos Humildes, para que, apesar de todas as nossas dores, tendo elas sido dia após dia configuradas à paixão de nosso Senhor, possa nos alcançar a coroa que só os humildes receberão se perseverarem até o fim, para, conforme Marcos capítulo 13 e 13, serem por Deus salvos. Amém.